Sejam muito bem-vindos a mais um Esboço Podcast. E hoje eu tenho aqui dois super convidados e eu já vou apresentar eles para vocês. Para vocês terem uma ideia, são mais de 40 anos de experiência na área de arquitetura e hoje a gente vai bater um papo com o pessoal da Lab House. Os meus convidados hoje são Elizabeth Martins e o Gabriel Martins. Então vou deixar eles se apresentarem aqui rapidinho para vocês. Sou arquiteta, moro em Apucarana, sou nascida no Rio de Janeiro, mas já estou aqui na cidade há 37 anos, trabalhando desde que cheguei aqui com arquitetura. Eu sou o Gabriel, filho da Beth, eu sou arquiteto, sou paranaense da família, nascido aqui e trabalho nessa área desde que me formei, mas eu nasci praticamente dentro do escritório. Né? E assim, a primeira pergunta que eu queria fazer pra vocês, que isso eu pergunto pra todo mundo é: por que arquitetura? Da onde veio esse desejo? Nunca teve dúvida, sempre soube, vou fazer arquitetura ou não? Como que foi isso na sua vida? Eu nunca tive dúvida. Não sei de onde veio, não sei mesmo, porque não tenho nenhum arquiteto na família, até então não tinha, né? E eu, desde pequena, eu era focada em questões de arquitetura. Naquela época, já há um tempo atrás, já existiam até as revistas de decoração, né? E eu tinha uns bloquinhos de madeira que era de casinha de madeira, que você montava as casinhas, né? E a minha mãe comprava essas revistas para mim, e eu era bem pequena. E eu montava, criava os ambientes que estavam nas revistas, né? Eu montava com esses bloquinhos de madeira, com as minhas bonecas, e sempre assim, sempre ligada nessa questão. E era uma preocupação enorme da minha mãe, porque eu nunca fui boa em matemática. Eu nunca gostei de matemática, sempre dei um certo trabalho na história da matemática, e ela tinha uma super preocupação de que eu não como que essa menina vai fazer arquitetura? Não vai dar bom esse negócio, porque, né, tinha a questão das exatas. Aí fui fazer um teste vocacional, e o teste vocacional não deu outra coisa. Ou eu tinha que fazer arquitetura, ou eu tinha que fazer qualquer coisa ligada às artes. Aí minha mãe ficou mais confortável. Eu sempre tive certeza, sabe? Ela ficou mais confortável. E aí, menino, foi no curso e nunca tive dificuldade assim de entrar na profissão, sabe? É uma coisa que estava já em mim. E curto até hoje, cada projeto que fica pronto para mim. Você é apaixonado pelo que você faz. Ah, sim, é uma curtição, dá uma dor de cabecinha boa também, mas assim, a hora que fica pronto, às vezes até não preciso nem do feedback do cliente, sabe? Aquela coisa, mas se eu achei lindo, para mim já está ótimo, entendeu? Legal. Ficou bom do jeito que eu queria, e então já me realizou, sabe? Legal, muito bom. E assim foi, assim trilhei. E aí, eu acredito que pro Gabriel já foi diferente, porque como tinha inspiração da mãe em casa, né? Eu acho que deve ter havido uma influência. E como que foi pra você essa questão da escolha do curso? Foi difícil, na verdade, porque desde pequeno eu não me identificava muito com as matérias que tinha no colégio. Então, nada do que eu tinha no colégio era algo que eu tinha Que você vontade de gostava, fazer. assim. Não, até tinha assim, matérias que eu gostava, mas nada que fosse assim, não, eu vou seguir essa área, esse caminho. Eu sempre fui muito das artes, então o meu interesse mesmo era outro, o que no colégio a gente não tinha tanto acesso. E eu nasci dentro do escritório, né? Então a arquitetura sempre teve presente, eu sempre estive ali no meio. E os eventos que a gente tem com loja, com fornecedora, ela já me levava desde pequeno. de pequeno, me levava junto, então eu sempre estive nesse meio. Levava para obra. E também eu demorei um pouco para eu entender
se era o que eu queria fazer ou se era o que eu achava que deveria fazer por já estar ali. Entendi. Nossa, Mas difícil, hein? é, Difícil É. separar uma coisa da outra, né? é, Porque já Uhum. tá tão inserido nesse ambiente que é é, quase como se fosse, eu quero ou é uma, É. assim, É. um impulso porque eu já tô nesse meio, né? é. Uhum. Mas as minhas outras opções não eram caminhos tão viáveis aqui no Brasil, exatamente por ser tudo para um lado mais artístico. E eu também caí no teste vocacional e eu imagino que o resultado tenha sido exatamente o mesmo, porque Foi. das opções do meu teste foi também artes e a arquitetura estava no meio, então eu também me senti um pouco mais seguro ali de De seguir seguir por esse esse caminho. caminho. Legal. E na faculdade eu fui entendendo um pouco mais, que era isso que eu queria fazer, mas o trabalho no escritório foi o que me direcionou mais do que a faculdade. E hoje vocês trabalham juntos há quanto tempo? Bom, Ele foi seu estagiário? sim. Foi, foi. Então nem sei já há quanto Eu também tempo. não. É, não sei. Desde Ele que eu me foi formei, estagiário. trabalho no escritório desde que eu me formei. Sim, então, sem contar a parte de estágio, né, desde 2019. Legal. E a pergunta, assim, até uma curiosidade minha, como é a relação de vocês no trabalho? Porque também tem essa questão, né? Como Uhum. separar pessoal, trabalho. E eu acho que talvez vocês podem me falar um pouquinho, os estilos e as visões de arquitetura Uhum. são de épocas, de gerações diferentes, né? Sim. Como conciliar isso, assim? Queria que vocês contassem um pouco dessa relação. A gente tem uma relação, assim, muito boa, tanto mãe e filha, quanto mãe e filho, quanto relação pessoal, assim, né, também, e profissional também. O Gabriel, ele tem um olhar muito contemporâneo para as coisas, né, porque como você falou, é É a uma geração. geração, né, bem mais nova e com muitas possibilidades que, eu não tive, né. Então ele hoje, o mundo dele é um mundo totalmente globalizado, diferente do que foi, na minha época, e hoje eu luto, assim, com certas questões de certas dificuldades dessa coisa toda muito moderna, né. Mas assim, ele tem um olhar contemporâneo, bem moderno para a questão da arquitetura e a estética em geral, né, tanto no vestuário quanto na arte, na fotografia, no cinema, ele é bem abrangente e eu fui aprendendo com ele. Então, o Gabriel, ele me tirou daquela bolha, assim, de uma cidade do interior, porque eu cresci, nasci e me formei no Rio. Eu tinha todo um universo de informações que uma cidade grande te proporciona, né. E aí eu me mudei para Apucarana e logo que eu mudei para Apucarana comecei a trabalhar logo, né, mas com um espaço, uma coisa mais limitada, que a cidade não oferecia, e nada oferecia. Londrina mesmo era, assim, muito pequena Não, eu quando eu fico mudei para imaginando o cá. choque que você não teve nessa Então, mudança, em né? 86 eu vim para cá. Então, e assim, eu moro na casa que eu projetei. Desde quando eu casei, meu marido veio primeiro, começou a construir a nossa casa. Eu projetei essa casa com todas as informações que eu tinha Da de época. lá, né, da época de eu já trabalhava no Rio, estagiei, e trabalhei e tal antes de vir para cá. E quando o meu marido apresentou o projeto de luminotécnico para o engenheiro eletricista que estava tomando conta da nossa obra e ele viu
N pontos de tomada e de iluminação numa mesma cozinha. Ele viu um ponto de campainha embaixo da cadeira do anfitrião na sala de jantar. Ele falou pro meu marido: essa mulher é louca, ela vai incendiar a casa. Quanto ponto! E eu falava para ele: não é para tirar nenhum, é para colocar todos, porque nós vamos precisar de todos. Enfim, eu tinha uma bagagem de informações e de formação que aqui não tinha, e não tinha mesmo, sabe? Eram muitos poucos profissionais nessa área ainda, também naquela época. Mas eu fui lidando com todas essas coisas, trazendo toda essa minha informação para uma cidade muito pequena, que era Apucarana. Acabei ficando um pouco limitada quanto a isso, com essa vivência apucaranense, essa vivência interior do Paraná. Precisei me moldar às questões das pessoas, né, naturais da cidade. Precisei. Fui super aceita, até mesmo porque eu era uma novidade. Eu vinha do Rio, eu era E isso foi um novidade. fator positivo. Super positivo enquanto profissional, excelente. Mas e aí eu fui envolvida também com a questão de casa, marido, não tinha filho ainda, mas daqui a pouco filho, eu longe de todos, porque só nós aqui, né, no Paraná, da família, o resto da família toda no Rio, e você começa a se limitar um pouco, e você começa a se habituar ao feijão com arroz, por a cidade não te proporcionar outras informações. Sim. Você precisava sair para ter acesso. Aí veio o Gabriel, e o Gabriel sempre muito ligado em tudo, desde muito pequeno, muito ligado em tudo. E aí você se renova. Você se renova e você começa a ter outros olhares para outras coisas, para um estilo. Nossa, eu não pensei que aquilo ali pudesse ficar legal dessa forma. E pode, entendeu? Você aprende. Ele me ensina muito hoje, sabe? O olhar dele, que ele tem um olhar bem crítico, na verdade, e um olhar de achar sutilezas nas coisas que hoje eu aprendo muito com ele, na verdade. Então, ele é uma ferramenta de trabalho minha. Acredito, do jeito que você tá falando, parece que ele é o seu filtro de Ele senso é. estético, assim, Sim, do que sim. faz sentido hoje, né? E ele traz, por essa questão da internet, por essa questão de muitos relacionamentos, assim, né, de contatos com outras pessoas, assim, que ele tem, lugares que ele frequenta, as coisas que ele acessa e tal, e ele me traz porque a gente tem uma relação muito boa, né, porque podia ser diferente, ele podia trabalhar comigo da mesma forma, mas eu simplesmente ser a chefe dele e acabou, né, mas não é assim. Ele me traz informações sempre novas, ele me coloca no mundo atual, na verdade, entendeu? E eu faço parte, né, porque a gente é bem Vocês são muito bem parceiros, assim, né, bem parece. parceiro, sim. E pra você, Gabriel, como que é? Eu ouvi a sua mãe, agora pra você, qual é a sua visão dessa relação de trabalhar com a sua mãe, os estilos diferentes, essa complementação que acontece, né? Como que você enxerga tudo isso? O que tem de divergência de opinião, às vezes, é no sentido de, assim, às vezes chega para mim um projeto de iluminação, que aí eu vou na sala dela e apontando, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não se faz mais, não se faz mais. Ela fala, mas sempre foi feito assim, eu falo, mas não é mais. Então tem às vezes tem uma divergência nesse sentido, mas também tem a vantagem de eu ter uma liberdade, com ela, exatamente de ter mais intimidade do que se fosse uma relação de arquiteto e chefe. Ah, uma abertura Uma maior, assim, abertura você fala. maior de eu poder chegar lá e falar: "Isso Oh, aqui não é bem não". assim. Então, eu acabo tendo mais liberdade criativa do que se a situação fosse diferente. E também, sou mais, ouvido.
né. Sim. Lógico que dependendo do cliente, às vezes isso, por exemplo, da iluminação, ela responde: "Mas o cliente não vai gostar desse jeito novo", e daí eu não tenho o que fazer, tenho que aceitar. Mas junto com esse complemento que eu trago de novidade, do que é mais contemporâneo, ela traz toda uma bagagem de de experiência que são coisas que eu não aprendi na faculdade. Maior parte do que eu uso no meu trabalho foi ela que me ensinou, não foi a faculdade. E então é praticamente uma pós-graduação Uma ininterrupta. uma pós-graduação na prática, É, né. É, na prática. mas essa boa relação vem isso que ela disse eu acrescentar outro olhar e tudo, vem também do interesse que ela tem em mim e no meu gosto pessoal, porque desde pequeno, eh, não foi aquela mãe, assim, enxerida, mas foi a mãe interessada. Então, eu estava ouvindo música, ela queria saber o que que era, eu estava lendo livro, ela queria saber o que que era, e nunca foi na intenção de ter um controle ali sobre a informação que eu estou tendo acesso, mas sim de realmente conhecer coisas novas. E isso se mantém até hoje, então, eh, eu escuto música o tempo todo, é a coisa que eu mais gosto e então, assim, artistas novos que estão aparecendo hoje, ela sabe quem são, porque ela me vê ouvindo, me vê assistindo e pergunta. E filmes novos com novos diretores, novos atores, ela também quer saber quem é, que fez e gosta de participar dos meus interesses, sabe. Então, cria um laço no geralmente é onde muitos pais e filhos se distanciam, que é nessa questão do gosto pessoal e geracional diferente, a gente criou um Ao invés de laço. ser um atrito, se tornou um ponto de conexão entre Sim, vocês, com né. certeza, com certeza. E na arquitetura, na nossa no desenvolvimento hoje dos nossos projetos e tudo, isso está muito, assim, latente, sabe, porque, acaba que eu tenho aí uma bagagem muito grande, tenho, experiência no trato, assim, com o cliente, eu já sei o que que um cliente vai gostar, o que que o outro não vai gostar e, enfim, a gente já tem essa experiência, mas, assim, nessa mescla toda ele vem e traz soluções que são, pertinentes àquilo, entendeu? E depois Mas quando você vê o resultado, você fica assim: "Nossa, olha isso". então, justamente. E isso, assim, por conta de uma bagagem cultural, uma bagagem moderna e tudo que ele traz pra gente, né. Tem uma outra arquiteta que trabalha comigo desde quando Gabriel nasceu, então ela tá há 29 anos comigo também, né. Uau! Não, a sua mãe Então deve ser muito legal, porque trabalhar 29 anos com uma pessoa, isso é quase um é casamento. quase um casamento. Eu costumo brincar que ele é o filho mais velho dela. Então, a princípio éramos nós 3 ali, né, circulando, Gabriel as voltas sempre ali éramos nós 2, Gabriel sempre ali as voltas com a gente, e vendo a coisa acontecer, né. Só que assim, ela é um pouco menos do que eu, assim, de idade, um pouco mais nova do que eu. Então o que que a gente precisava? A gente precisava realmente de uma novidade, né, para você poder estar interagindo com vários, meios, assim, né. E aí veio o Gabriel com para trazer essa juventude, assim, essa jovialidade para o nosso escritório, né, e a gente tem também uma outra arquiteta que também é da idade do Gabriel, que também traz essa modernidade, então a gente é meio a meio, nós somos, assim, aquela coisa mesmo
dosada. São 4? Somos 4. Vocês são um quarteto fantástico. Isso, exatamente. Dosado, sabe? O negócio E é dosado. legal isso que vocês estão falando, e até uma pergunta que eu queria fazer é sobre referência. Uhum. Porque você falou muito de música, de filme, Uhum. e a sua mãe citou essa parte de você também. Uhum. Então, assim, como que funciona a busca de referência para vocês, para criar? Porque o teste vocacional deu que vocês não são de exatas. Não. Vocês são criativos. Uhum. Então, realmente a música ajuda vocês a criarem filmes, fotografia. Vocês enxergam isso como uma maneira de buscar referência para criar na arquitetura? Como que é isso para vocês? Eu sim. Aqui os processos criativos são diferentes. Para mim, eu encontro minha inspiração completamente nesse lugar. E eu preciso estar rodeado de arte para eu conseguir me inspirar. Então, se eu vou fazer um projeto, não adianta eu buscar imagens. Vamos supor, eu tenho que fazer uma cozinha. Não adianta eu buscar imagens de cozinhas para eu ter uma ideia. A minha ideia vem do meu entorno, da música que eu tô ouvindo enquanto eu tô fazendo. Então eu preciso ter o meu. É o lugar onde eu me encontro em mim para eu poder criar. Então, por exemplo, eu vou muito. A gente vai muito pro Rio de Janeiro, que a gente é de lá, e eu trabalho muito de lá. Toda vez que eu vou para lá, eu preciso levar computador, eu trabalho. O meu lugar de trabalho lá é uma livraria que eu gosto. Pego meu Legal. computador, eu vou pra livraria, e é ali que eu consigo render. Em outro lugar eu não consigo. Você fala E do ambiente mesmo que você ambiente. tá ali, assim, as Uhum. pessoas, a estética, isso te ajuda É. a... E eu Uhum. tenho que. Legal. A livraria, pra mim, é um lugar de. É praticamente um oásis dentro da cidade. Então, onde eu entro, eu esqueço tudo que tem pra fora dali, daquele espaço. Onde eu me sinto bem com as coisas que eu gosto. Então, é um espaço onde eu me sinto mais relaxado e com a criatividade ali mais ativa. E a mesma coisa dentro de casa ou no escritório, eu preciso estar ouvindo música, eu preciso estar com os meus quadros na parede, é isso que me inspira. Legal. Eu sou completamente intuitiva. Sabe? Assim, intuitiva mesmo. E eu tenho, assim, isso eu acho que é um ponto positivo, na verdade sempre foi na minha carreira, eu tenho uma certa sensibilidade para pegar, assim, a característica do cliente, sabe? Então, eu costumo dizer que eu não tenho um gosto mais específico, assim, alguma coisa que essa sou eu na arquitetura. Eu sou o cliente, eu sou o gosto do cliente, eu sou aquilo que o cliente me traz. Eu desenvolvi isso intuitivamente, na verdade, que a faculdade também não te ensina isso, né? E isso foi um exercício dia após dia, desde sempre, né, na profissão, e eu converso com a pessoa, ela precisa me dizer bem pouco do que ela precisa, do que ela quer, que eu consigo já captar a essência dela. E aí, nisso eu passeio intuitivamente no lance de desenvolver um projeto. Eu sou da época ainda que o lápis e o papel fazem projeto, então o meu croquis é o que vai para eles desenvolverem e para apresentar o projeto final ou o estudo que seja para o cliente, né. Então eu ali na mão eu vou rabiscando e rabiscando e rabiscando e rabiscando e chego no ponto final, entendeu. Então é assim, basicamente a minha criação é totalmente intuitiva. Vocês dois trabalhando juntos devem ser uma coisa de louco. E junto disso, eu queria saber como que vocês dividem o trabalho. Existem funções que você faz e depois a sua mãe faz a parte B? Ou vocês criam as mesmas coisas, trabalham em cima
de todo o processo junto? Como que é isso hoje? Então, hoje é uma coisa assim, ou temos clientes separadamente, ele tem os dele e eu Mas é tenho os atendido meus. como se fosse Lab House. É, Sim, sim. sim, Como sim, tá. sim. Mas assim, ele tem alguns clientes, ele tem clientes no Rio, por exemplo, que ele atende virtualmente, que eu não sei nem quem são, né? E, e alguns outros também que ele atende. E esse é o cliente dele, ele atende, eu não tomo muita parte, alguma coisa ou outra que uma dúvida, né? Ver se está legal, ou isso ou aquilo, né? Eh, eu tenho os meus próprios que, como eu sou mais velha, tem determinados clientes que também são mais velhos que eu ou na minha faixa etária, assim, né. E esses eu atendo, e só eu atendo, né. E porque não vai dar certo com outras influências, assim, então a gente já sabe, né, É que são Uhum. clientes que já vêm te buscando. que clientes que já vêm realmente procurando diretamente a mim, né? Ou clientes que são recorrentes, que eu tenho muitos clientes recorrentes, aqueles que a gente fez uma casa há 30 anos atrás e daqui a pouco volta, daqui a pouco volta, daqui a pouco volta. Quando o cliente gosta, vira quase um casamento, né? A Nossa, vida vira, inteira dele, a vira. família Você dele, faz você parte vai. de É, tudo. isso é muito legal. E eu, graças a Deus, fiz amigos nessa profissão, sabe? Amigos mesmo, fiz amigos. Então, agora, os projetos em comum, todo mundo faz, né? Todo mundo dá palpite, todo mundo faz um pouco. Eu mais na parte, como é que eu vou dizer? Não é bem a parte social da coisa, Pública. pública da coisa, assim, né. Eu acompanho cliente para as lo Gabriel também faz isso, mas eu é que vou mais para a obra, eu que vou atrás de material, eu que vou fazer contato com o fornecedor, eu que vou pegar o orçamento, como eu te falei, eu passo, lavo, caso, costuro, caseio, entendeu? É que também, como eu faço muito parte criativa, desenvolvimento de projetos, são coisas que demandam muito tempo. É, É muito tempo no computador ali, né? Então, verdade. às vezes tem dia que eu passo o dia inteiro na rua, que vai em cliente, vai em loja, vai em obra, e tem dia que é o dia inteiro No sentado no computador. computador e claro que enquanto uma tarde ali que eu fique no computador, é uma tarde que ela consegue fazer muita coisa, né? Então tem essa divisão, Tem essa assim, divisão. de A não gente tem uma consegue. divisão exata É, de: "Ah, eu não, faço só isso, ela faz só isso, não. e os outros fazem só tais coisas". É meio que todo mundo faz É um tudo. organismo vivo ali que Sim, vai todo mundo tem que acontecendo. participar, na verdade. E é isso aí que você falou, você usou um termo bem legal, organismo vivo. É isso aí, porque, todo mundo tem que meio que estar ao par de algumas coisas ou pelo menos uma ideia de tudo que está acontecendo, não só eu e ele, como as outras meninas. Porque quando a gente está fora e a gente vai para o Rio, em geral vamos nós 2. Né, na maioria das vezes. E a gente continua funcionando, Sim, porque a obra não para, a obra não para. Você pode tirar férias, mas a obra não tira férias, sim. a não ser no final do ano, que fornecedor, enfim, transportadora, Tudo nada para. funciona, mas são o quê? Aqui de 20 de dezembro a primeiro 2, 3 de janeiro, e só, o resto do ano tudo funciona. Então quando eu estou fora, eu tenho que ter alguém sempre em estado de alerta, porque eu também não paro. Não, a gente fica em estado de alerta também. Quando a gente se a gente vai para o Rio, a gente nem avisa, assim, cliente, tipo: Que "Ó, está indo. Sim, que Vocês estamos. estamos estão à tirando uns dias". disposição Não. É, porque a conforme a gente necessidade. continua É. o máximo que avisa é: "Ó, não vou conseguir ir essa semana na obra, porque vou estar fora", mas continua trabalhando, né. E eu Sim. geralmente eu vou pra lá geralmente quando eu tenho algum compromisso específico pra fazer, e levo o computador e continuo de lá. E as meninas aqui eu aciono, né, elas têm que estar, então todo mundo tem que estar por dentro de tudo, não existe aquela setorização, Entendi. de jeito nenhum. E também acho que, assim,
É complicado também, porque você fica assim sem um help quando precisa, sabe. Tipo: "Ah, eu tô fora, surgiu um problema na obra, o encarregado da obra liga, como que vai solucionar, não sei o quê, não sei o que lá". Eu posso solucionar, mas eu preciso de alguém que também vá lá e resolver o problema, né. Então todo mundo tem que pelo menos ter uma noção do que está acontecendo, mesmo que não tenha desenvolvido aquele projeto, mas tem que estar meio que com uma noção do que está acontecendo, para a gente poder fazer a coisa andar e tudo funcionar. E assim a gente tem ido e, graças a Deus, tem dado Tá dando tudo certo. certo. É, tem dado certo, né, filho? Sim. E o estilo de vocês hoje, assim, talvez isso seja uma coisa difícil de definir também, é o que você Super, falou, né? Você se super. adapta ao que o cliente quer, Sim. mas quando você mandou um áudio pra mim, né, que a gente conversou antes de vir Uhum. aqui, e eu perguntei algumas coisas pra você, você falou uma frase que me chamou a atenção, até Hum. anotei. Você falou assim, eu perguntei, né, qual a característica, o estilo de vocês? Você falou assim, a gente faz casa com alma. Ah, total, E eu achei isso total. muito legal. Uhum. E como que é essa casa com alma? Casa com alma é a casa que preserva as memórias afetivas do cliente, sabe? É aquela louça que vai para a parede, porque o cliente não quer se desfazer de um prato que te traz uma lembrança para ele, de objetos de viagem, de um móvel que herdou lá da tataravó, não sei das quantas. A gente quer casa com vida, casa para ser vivida, casa com identidade do cliente mesmo, sabe. Então isso foi um exercício que eu precisei aprender, né, ao longo dos anos e e e me diversificar na minha identidade pessoal. Hoje, para eu fazer alguma coisa para mim, é completamente desesperador, porque eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo, porque nesse exercício de entrar na vida do cliente, de aceitar que o cliente tem aquele objeto, tem aquele gosto pessoal e você vai ali fazer com que aquilo e proporcionar com que fazer com que o teu projeto proporcione um lugar gostoso para ele, que ele goste de estar, que ele goste de apreciar, que ele goste de olhar para a parede, olha, que bonita que ficou essa composição, né. Sabe, isso é o mais importante pra gente e o Gabriel herdou isso de mim, posso estar enganada, Não. mas ele aprendeu ou herdou isso comigo, sabe. Porque a nossa se você for ver, nós não temos uma cara específica. Ah, o escritório Lab House faz projetos todos cinzas, só. É tudo aquela coisa morna. Não é, não é. Nós somos, assim, coloridos, somos ecléticos, e isso eu posso falar, assim, com segurança, né, É, mas se Gabriel? o cliente precisar que seja cinza, a gente Ah, faz vai ser, cinza. Eu vai aprendi ser, realmente com ela que a gente tem que seguir o cliente, o gosto do cliente. vai ser. Então, É, cada projeto novo é uma adaptação, sim, porque eu abri mão do meu gosto para atender o cliente, né. Então é fazer o que ele quer caber dentro do meu projeto, mas isso como é o que eu sempre vi ela fazendo, não é algo difícil. O desafio é quando aparece algo completamente diferente do que eu algo que eu nunca fiz, que é completamente diferente do que a gente está acostumado a ver ou fazer, mas também a gente dá conta, né. Mas assim, o meu gosto pessoal é mais diferente do que a maioria dos projetos que aparecem pra gente, por exemplo, né. E eu sou mais maximalista, eu gosto de parede lotada de quadro, estante lotada de livro, cor, várias cores e estampa mas é o meu gosto pessoal. Eu não tenho tanta oportunidade de mostrar isso em projeto,
porque não é o gosto de todo mundo. É. E tudo bem. Uhum. O gosto pessoal dela já é diferente do meu. E também o gosto pessoal de todo mundo no escritório é diferente um do outro. Sim, somos E 4 diferentes. então seria impossível criar um estilo só para o escritório, uma identidade só, já que dentro de nós mesmos a gente já é diferente um do outro. Então, se adaptar ao que o cliente quer não é difícil. Isso me lembrou até, tem uma loja, não vou fazer marketing aqui pra ela, que o slogan dela é esse, né? Você tem seu estilo. Sim. Tananana, tem todos. Então isso é muito legal porque, assim, Aham. faz sentido você conseguir criar de acordo com o que cada pessoa quer, porque é isso mesmo, cada É. indivíduo é único, né? E Sim. tem as suas memórias, a sua história. É. Então, isso que vocês estão falando é muito legal, porque Uhum. às vezes pessoas vão escolher arquitetos porque aquele arquiteto tem aquele estilo X. X, é. Não, mas eu vou pra vocês porque vocês vão criar de acordo com o meu estilo. É, porque Então eu isso é muito sempre legal. falo com os nossos clientes assim, fiquem à vontade de dizer o que gostaram e o que não gostaram no nosso projeto, sem constrangimento, sem restrição, sem medo de que vai ofender o Nossa, isso tira um arquiteto. peso das costas, eu acho absurdo, né? Porque a pessoa realmente. Sim, Não, deixa eu falar o que eu gosto, o que eu não gosto. não é? Porque quem vai morar não somos nós. Eles é que vão morar, é o cliente que vai morar. Nós vamos trazer o bem-estar para ele. A gente vai projetar de forma que aquilo que ele quer, do jeito dele, né, baseado no gosto dele, seja confortável, seja funcional, seja esteticamente bonito para ele, não para nós. Nós É. vamos tirar frutos disso, com certeza, porque a gente vai ter um trabalho bacana realizado e com certeza o cliente feliz, porque ele vai estar morando numa casa que é a cara dele. A minha intenção é dar ao cliente, quando ele entrar em casa, a sensação que eu tenho é entrar na minha casa, que é de estar ali no meu espaço, feito pra mim, nesse caso feito por mim, mas pra mim. Também, né? Os dois. E isso é o mais importante pra gente, né? Outro dia uma cliente falou que um dos motivos dela ter me contratado é porque eu fiz pra ela perguntas que nenhum outro arquiteto fez. E que pra mim eram coisas básicas de se perguntar pra um cliente, sabe? Pra você entender a necessidade dele dentro daquela casa. Você gosta do teu bem-estar dentro da sua casa, né? Então, por que você não passar isso para quem você está contratando e essa pessoa te retribuir, te responder, né? Te entregar uma proposta que cabe ali no teu íntimo, não é verdade? Então, acho que isso é o mais importante da arquitetura para mim, na verdade, é isso. E deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Meio polêmica essa. Se o cliente. Ó, vamos pensar em dois cenários. Acontece mais de chegar, às vezes, cliente que não sabe muito o que quer, tá meio perdido. Ou do cliente chegar com um gosto, assim, que você fala assim. Uau! Entendeu o meu uau, né? Sim, Aham. sim, O que é aconteceu mais comigo. comum? Você não, esse cliente é menos. Qual? Existe o que chega com gosto uau. Uau? Esse é menos. É em menor proporção, mas ele existe, sabe? Para você ter uma ideia, hoje menos até. Hoje menos até porque criou. E só pra deixar claro, assim, uau não é tipo bonito ou feio. Eu tô Aham. falando assim, uau de tipo. Aham. Causa. Inesperado. Exato, nesse Sim, sentido. eu tive casos já inesperados. Para você ter uma ideia, eu já fiz até túmulo. Conte-me mais sobre isso. Já fiz Não, até o último túmulo. foi recente, né? Não O tem último muito foi tempo que você fez o último. Como Eu assim? tinha jurado que eu não ia fazer mais. Nunca mais. Porque foi uma coisa assim muito sofrida, até pela questão do porquê estar fazendo aquilo para cliente, né? Então era um projeto que era um sofrimento muito grande para ela, né? E ela me pediu, eu já era cliente dela,
Ela Ela me já era sua pediu cliente. para fazer. E aí eu não pude negar, e ela, assim, super confiança em mim, fiz. Jurei que nunca mais faria, porque eu sofri ali junto com ela, é sofrido, super sofrido, sabe. Mas fiz. Aí ano passado me vem uma outra cliente, e aí já vem: "Ai, Betinha, só você pode fazer isso para mim, eu não tenho Mas confiança ela em". sabia que você tinha já feito já? Não, O não, não cliente realmente chegou sabia. do nada Do com esse. nada, do nada, do Ó, nada. que "Ai, diferente. Betinha, só você pode fazer isso para mim, porque, eu não vou confiar em ninguém para fazer". Eu falei assim: "Ah, meu Deus, olha", eu ainda falei: "Olha, eu tinha jurado para mim mesma que eu não ia fazer mais, mas como é a senhora que está me pedindo", uma senhorinha, sabe, "como é a senhora que está me pedindo, nós vamos fazer". E aí a gente fez. E tá lá executado, E e ela você tá. não prometeu mais. Mas aí eu falei Aí eu falei para ela: "Olha, só que assim", eu também estava passando por uma fase meio difícil, sabe. Foi ano passado que ficou pronto o jazigo dela. E eu falei para ela assim: "Olha, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o projeto, vou direcionar todos os fornecedores, vou estar atenta total à execução disso, a senhora fazendo com quem, né, eu indicar, mas eu não me sinto mais à vontade para frequentar, assim, o cemitério, lidando com obra, tal, tal, tal. Se não tiver problema para a senhora, a gente toca assim". E assim foi feito. Ela falou assim: "Não, vamos fazer dessa forma, eu não vou fazer com outra pessoa". E eu só vi pronto por fotografia, na verdade. Porque como eu te falei, eu estava passando por uma fase difícil também, de perda na família e tudo, e aquilo estava mexendo também muito comigo. Mas saiu tudo redondinho, tudo a marmoraria, a serralheria, tudo do jeito que a gente projetou, do jeito que ela quis. Eles iam na obra, ligava, tirava dúvida, eu sempre ali, mas eu me permiti, que como também era uma coisa que estava meio sofrida para mim, a não ir, mas Uau. fiz. Nossa, essa foi Então, é assim, diferente, uma experiência não, diferente. então, É. é isso que você falou, né, aquele projeto que chega inesperadamente, já chegaram outros em outras fases que a gente tinha que fazer, assim, coisas mirabolantes, porque o cliente queria, assim, o Taj Mahal dentro da casa dele, sabe. E a gente teve que se adequar, isso nem é muito da época do Gabriel, Gabriel nem era nascido, mas eu já tive que fazer todas essas coisas, já tive que fazer. Então, existe sim o cliente que chega com esse "uau" aí já pré-estabelecido na cabeça dele, e aquilo você tem que incorporar. E o cliente que chega sem saber muito, tem? Esse Como é esse? não tem. Porque Ele tem sempre tem tem alguma cliente coisa. tem Tem. cliente que não sabe muito bem como te dizer exatamente o que ele quer. Por não ser dessa área Sim, e não conhecer tanto termos e estilos, mas a gente se encontra ali. Mas agora chegar meio sem saber nada é É difícil, porque difícil. hoje com Pinterest Internet, é. muito o é Pinterest, eles chegam já com esse é então sofrido. chegar um que não sabe muito o que quer é muito difícil. Porque É. pelo menos uma referência ali Não, do ele já vem com a Pinterest foto, tem. né, Eu pronta, quero desse né. Quero jeito. desse jeito, né, filho. Acontece. Já vem ali com a fotografia pronta, entendeu. Mas você precisa, assim, entrar na alma do cliente para você entender direito o que ele quer, sabe. Aí a coisa rola muito mais fácil, na verdade. É, pra gente falo pra gente, porque eu sei que com ela é assim e eu também. Aprendi isso com ela. É mais fácil, é mais importante pra mim, para o meu desenvolvimento do projeto, eu saber, eu ter as respostas do cliente para as perguntas que eu vou fazer, do que a foto que ele vai me mostrar do Pinterest. Ah, A tá. foto do Pinterest eu olho, passo pro lado e Ok. começo as perguntas. Vamos ao que É, interessa, tipo é. assim.
Hoje já você tem precisa cliente. ouvir dele, né? Sim, hoje já tem cliente que já chega com a plantinha pronta. Já Ele aconteceu. chega com uma planta baixa pronta, que ele tirou de Desenhada algum... não, desenhada às Ou ele vezes na mesmo, ou mão. tirou de algum desses sites que tem projeto pronto, e ele viu e achou que aquilo era legal para ele, entendeu? Mas isso pra gente não está dizendo nada, a gente prefere até nem ver. Não, Porque a ideia é personalizar a partir do que ele vai Sim, informar para vocês. sim. o máximo o que acontece, por exemplo, eu tive um cliente que chegou com a planta pronta, desenhada por ele, à mão, e eu, ao invés de eu ficar com o papel e falar, tá, vou fazer desse jeito, eu quis entender por que que aquela planta funcionava para ele, para eu poder criar a partir dali. Não usar o desenho que ele trouxe como referência, né? Porque, enfim, tinha várias coisas que não funcionavam, né, naquele desenho. E porque também se ele estava me contratando para fazer o projeto, né? Não precisava, né, trazer pronto. Exatamente. E como vocês enxergam a arquitetura daqui para frente? Eu estive na Revestir esse ano. Uhum. Eu sempre estou assim, em contato com os arquitetos, mas como vocês enxergam a questão de inovação, das casas, do futuro, na arquitetura? Vocês pensam a respeito disso? Têm uma opinião sobre? Assim, um futuro sustentável em primeiro lugar, acima de qualquer coisa, que isso é uma coisa que a conscientização está vindo passo a passo, mas está vindo, né? E a gente precisa resgatar isso de anos e anos aí que a própria arquitetura não considerava. Como assim? Porque, prédios com grandes panos de vidro que proporcionando muito aquecimento dentro, e aí muito ar-condicionado, sabe? Antigamente, alguns anos atrás, a arquitetura tinha um senso estético, enfim, não tô questionando essa questão. Mas a questão da sustentabilidade, da economia de energia, do gasto de água e tudo, não era um fator principal, não era mesmo. Era a estética, era a forma, Acima dessa questão. acima dessa questão. Isso é um fato. E só que o planeta está exigindo, né, que você tome consciência disso, e essas questões, em primeiro lugar, é a sustentabilidade, que ela já está vindo aí bem, muito bem. Produção de muitos materiais já com matéria reciclada, né? Então, isso eu acho que é muito importante. E o desenvolvimento de materiais tecnológicos, isso é maravilhoso, né? É muito inovador, tem muita coisa nova, mas se você for pensar, né, às vezes a gente volta lá, eu volto às vezes, a gente vê aquelas obras antigas, né, de antigamente mesmo, os egípcios e as catedrais, que eram pedra sobre pedra, que não tinham o menor recurso que hoje a arquitetura tem. E aquilo era executado, levava anos, Sim. anos, anos, anos. Mas se você for pensar e comparar com toda a tecnologia, com toda a facilidade de todos os equipamentos e materiais novos, tudo que hoje a gente tem na mão, e o que aqueles caras naquela época não labutaram tanto para erguer um monumento, para erguer uma catedral, né? Maravilhoso, Sim. maravilhoso. E hoje a gente tem tudo isso, mas a mão de obra não acompanhou. A mão de obra que naquela época era o cara que pegava pedra sobre pedra e fazia tudo ficar em pé, sem tecnologia nenhuma, sem informação nenhuma. A informação que ele tinha era o quê? Era o material que ele tinha na mão. Só, mais nada. E hoje, contudo, a mão de obra não quer se desenvolver e
para fazer jus a tudo que de novo a gente tem para trabalhar, que os materiais estão espetaculares, a gente tem muita coisa nova e a mão de obra não está correspondendo. Então, eu acho que o grande problema da arquitetura hoje é você criar ambientes muito legais, com matéria-prima super bacana, e você ter problema no acabamento, na entrega de um projeto perfeito, sabe? Esse é o grande desafio da arquitetura, e eu acho que só se robotizar tudo, mas sei lá, não vou estar mais aqui para ver. Mas por enquanto, pelo menos aqui, assim, no Brasil e assim no nosso entorno, tá difícil. Eu acho que eu concordo. E sobre a parte da sustentabilidade, eu acho que a gente, como sociedade, a gente deu passos para trás, porque antigamente, nos anos 60, 70, 80, na arquitetura a construção era resolvida de uma maneira aonde tá quente, então a construção é feita para fazer uma casa fresca, para ter ventilação, para ter entrada de luz natural. E a partir do momento que veio ar-condicionado e mais iluminação e todas essas coisas foram deixadas de lado. Então, ai, tá quente, ar-condicionado, tá escuro, luz artificial. E se a sociedade tivesse caminhado a partir daquilo que era feito antigamente, a gente ia estar muito mais para frente hoje no Com quesito certeza. sustentabilidade. Com certeza. Então a gente passou aí por um longo período do que ela falou, pano de vidro em prédio, para chegar onde a gente está hoje. Então a gente tem que correr contra o tempo para É um Pra resgate resgate. daquilo que já foi feito um dia, então. Hoje Total. parece que a gente tá tendo que aprender de novo o que já foi feito tanto tempo atrás, Verdade. porque o uso de ar-condicionado e luz artificial hoje não cabe mais, a gente tem que resolver. Mas eu acho sim que a arquitetura é um meio de ensinar sustentabilidade para as Sim, pessoas. total. Então, a pessoa, assim, às vezes alguém não separa lixo em casa, mas a gente tá fazendo a casa nova da pessoa e a gente fala para ela sobre o descarte do lixo. Na casa nova ela passa a separar. Tem ali um lixo reciclável que ela começa Uhum. a separar. Ela entende a importância da captação de água de chuva que a gente propõe na casa nova dela. Uhum. E o uso de placa de energia solar, enfim, vários outros meios de fazer uma casa mais sustentável. Então, através disso, da arquitetura, de contratar um arquiteto para fazer sua casa, a pessoa acaba prestando mais atenção nessas coisas que antes ela não pensava nisso É. antes, né? Então, Isso tudo é muito legal porque é como se a gente usasse a arquitetura para a formação da sociedade como casa, mas da pessoa como ser humano consciente, né? É verdade, Isso é sim. muito legal. Então, É. talvez com esse podcast algumas pessoas vão, tanto É. cliente quanto outros Sim. profissionais, abrir os olhos para isso que vocês estão falando, que tipo é realmente muito legal, né? De Sim. conscientizar e levar as pessoas a pensar de uma maneira diferente Com certeza. e resgatar isso da arquitetura. Mas eu acho que isso é um movimento que aconteceu em todas as áreas. Eu mesmo no marketing, né? Com a facilidade que a tecnologia traz, Uhum. o cérebro, ele ama economizar energia. Uhum. Então, pra gente pensar numa casa que eu vou aproveitar a luz natural, Sim. o sol, Uhum. a água da chuva, eu vou ter que pensar muito mais pra desenvolver um projeto assim. Sim. Ah, mas hoje, cara, eu vou fazer assim, tá ar-condicionado, tem, Aham. né? A gente É. fica muito prático, É verdade. mas a gente abandona todo esse caminho do que trouxe a gente até aqui, né? Com certeza. Então, eu acho que é um resgate em todas as áreas, não só na arquitetura. Verdade. Muito interessante. É. Muito interessante. E a gente está sentindo, né? Estamos sentindo isso aí na pele. O calor que já fez esse ano, uma coisa absurda Tudo aqui no bem Brasil. fora do em eixo, outros assim, né? países, um inverno horroroso, né? Então, a arquitetura está se conscientizando já disso, já vem um tempo, né? Mas o passo é lento, né? O passo é lento. Mas ele Mas vai acontecer, chegar vai lá. acontecer. Vai chegar lá.
Gente, eu queria agradecer a participação de vocês. Ah, a gente que agradece, Espero que ué. vocês tenham gostado do nosso Nós bate-papo aqui. adoramos. E eu queria que vocês terminassem falando um pouquinho sobre o escritório de vocês, no sentido onde vocês estão localizados, Aham, quais as regiões que vocês atendem. Eu sei que vocês têm obra fora do Paraná. temos. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, Tá. pra gente poder se despedir aqui hoje dessa conversa. A gente tá onde precisarem que a gente esteja. Esse cara é vendedor. Esse entendeu como é que a coisa funciona. A gente atende pessoalmente Londrina, região, enfim, perto, não tão perto. E a gente tá muito acostumado a atender à distância também, então a gente tem projeto executado em São Paulo, no Rio, na Bahia. Então, essa território não é muito Não é uma limite. limitância Não pra é. vocês. Não é, estamos abertos, né? Eu fico em Apucarana a maior parte do tempo, eu trabalho lá, né? Gabriel já fica aqui em Londrina, né? E quem quiser conhecer mais do nosso trabalho é só entrar no Fala nosso Instagram, né? isso aí. labhouse.arquitetura, que a gente está lá, vão poder ver um pouco dos nossos projetos, né? E é isso aí, a gente atende tanto presencialmente quanto virtualmente, e a gente gosta muito de estar em outros lugares também. É bom, né? É legal pra E o foco residencial? o foco é residencial, corporativo também, mas um pouco menos, né? Mas a gente prefere atuar na área residencial, projetos arquitetônicos residenciais e projetos de interiores, né? Mais uma vez, muito obrigado pela Obrigada a você, participação de Rafael. vocês. Obrigada. O bate-papo foi muito legal, acrescentou muito pra mim. Ah, que Espero bom. que as pessoas que assistirem também possam Aham. abrir a mente delas, né? Porque a Sim. informação é sempre importante, né? Pra Uhum. todos os nichos. É. E queria agradecer todo mundo que assiste o Esboço Podcast e nos vemos no próximo episódio. Valeu, obrigado. Valeu. Obrigada a vocês.